vendo que a filosofia cética é uma recusa pela busca ao saber, já que o saber é visto como inatingível, quer pela incapacidade humana, devido ao caráter dúbio dos sentidos, ou à debilidade da razão humana, sendo o conhecimento inatingível e, portanto, algo que não se deve buscar, só o que é possível fazer é tentar viver bem, viver da melhor maneira. E isso é o campo da ética. Assim, a filosofia cética, embora pareça ser uma filosofia voltada para o campo epistemológico, daquilo que se pode conhecer ou não, no caso, daquilo que não se pode conhecer, realmente o ceticismo é uma filosofia voltada para a ética, assim como as outras filosofias do período helenístico. Por isso, vejamos agora sobre a ética cética, o único aspecto em que chegaram a afirmar alguma coisa, chegaram a dogmatizar, de certo modo contradizendo o seu ideal epistemológico. Assim como ocorre com os epicuristas, também com os estoicos e os cínicos, que são outras filosofias do período helenístico, também a filosofia cética, iniciada por Pirro, é tanto um modo de vida quanto um conjunto de ideias, de teorias. Na verdade, no caso dos céticos, é até mais um modo de vida, porque eles recusam a ideia de teorias. Eles falam que não se pode dogmatizar, não se pode afirmar ou negar, já que não é possível conhecer. Então, a teoria, ou essa aversão à teoria, no caso dos céticos, vai servir como principalmente um fundamento da prática. Toda a filosofia, todo o estudo ou a recusa do estudo vai ser dirigido à obtenção de um objetivo prático, não à realização de uma coisa particular, mas um modo de vida determinado, um modo de vida que é considerado o melhor. A tese principal de Pirro diz que é possível levar uma vida feliz sem conhecimento e sem os valores apreciados pela tradição. Essa recusa aos valores já se viu na filosofia cínica. Os cínicos viviam de um modo totalmente averso à vida comum do grego, ou à vida idealizada. Eles recusavam a riqueza, recusavam a honra, a fama, e imitavam os animais, imitavam cães, ou até o rato que Diógenes viu andando de um lado para o outro. Porém, mesmo os cínicos ainda davam algum valor ao conhecimento. Eles diziam que não faz muito sentido estudar coisas mais distantes, como a astronomia, porém, pelo menos o conhecimento acerca de como viver seria importante. No caso dos céticos, a partir de Pirro, o conhecimento é visto como algo inatingível. O máximo que se poderia ter são opiniões, e as opiniões são equivalentes, elas são igualmente incertas. Assim, se você almeja uma vida feliz, se você almeja a eudaimonia quanto ideal da vida humana, você não pode fundamentar isso no conhecimento. E, de fato, você tem que aceitar a ideia de que é possível ser feliz na ignorância e sem saber se é certo ou errado aquilo que diz a tradição. Uma vida passada inteira no princípio da filosofia. A filosofia começaria com a ignorância e se dirigiria ao saber, porém, compreender que, mesmo na ignorância, é possível ser feliz. Essa recusa pela busca da sabedoria é totalmente contrária a toda a tradição filosófica grega. A filosofia é um amor ao saber. O filósofo, segundo Sócrates, estaria entre o ignorante e o sábio. O filósofo seria o meio caminho. A filosofia, o meio termo entre a ignorância e o saber. O meio termo que se dirige de um para o outro. É o ignorante tentando saber. Por isso, Sócrates foi considerado o modelo do filósofo, por Xenofonte, por Platão e outros. Até os estoicos tinham essa ideia.
aquele que está buscando conhecer, embora não conheça. O cético, após examinar o modo como seria possível conhecer sentidos, o uso da razão, a experiência, que eles compreendem como falíveis, como insuficientes, após examinar a possibilidade de um critério, que seria talvez o homem, a razão, a percepção, e vendo que tudo isso é discordante entre si, vendo que os homens discordam, vendo que toda a filosofia grega é um conjunto de doutrinas em conflito umas com as outras. O que um diz, o outro nega. Heráclito disse que tudo se move, tudo muda. Parmênides diz que o ser é imóvel. O exemplo mais extremo. Porém, a filosofia como um todo é formada não por uma concordância, mas por uma discordância. Vendo tudo isso, o cético é um filósofo que, de certo modo, recusa a filosofia. Por isso, alguns consideram que o ceticismo é uma filosofia antifilosófica, por paradoxal que seja dizer isso, mais até do que o cinismo, porque o cinismo ele rejeita certos aspectos do modo como o homem vive. Ele é uma filosofia extremada, uma filosofia do tipo socrático, voltada para a saúde da alma, para a excelência da alma, levada ao extremo. Enquanto que o ceticismo, também tendo uma raiz socrática, só que um Sócrates que, após examinar tudo, após tentar operar os partos de ideias, percebe que não há nada para nascer, ninguém está grávido de nada. São só opiniões, só aparências, ilusões, de modo que se deve recusar isso, recusar como um todo. Por conta disso, os céticos vão elaborar uma ética que tem fundamentos muito diversos das outras filosofias do período helenístico. Segundo Diógenes Laércio, Pirro sustenta que nada é honroso ou vergonhoso, justo ou injusto. Ou ainda poderia dizer, em si, ou na realidade, ou por natureza, nada é honroso ou vergonhoso, nada é justo em si mesmo ou injusto em si mesmo. São tais coisas, ou aparentam ser tais coisas, apenas segundo a opinião dos homens. Porém, a opinião é volátil, a opinião é incerta, é mutável, e uma discorda da outra, não havendo um critério para preferir uma ou a outra. E o que então determina o modo como as pessoas agem? Se não há em si mesmo nada que é melhor por si, que é mais justo por si, ou mais honroso. Ora, os seres humanos são criaturas de hábito, são dominados pelo hábito. Assim, as ações humanas derivam da habitualidade, do convencionalismo. Se faz aquilo que sempre se fez, ou aquilo que se considera como costumeiro, como normal. Pois, na realidade, as coisas são indiferenciadas. Por exemplo, deve haver a escravidão ou a escravidão deve ser proibida. Poderia argumentar de vários modos, porém o cético vai dizer, ora, há a escravidão aqui porque esse é o costume. É assim há um tempo e as pessoas vão seguindo desse modo. Porque se você fosse verificar, você quisesse determinar de modo absoluto se a escravidão é justa ou injusta em si mesma, você não conseguiria chegar a uma resposta. Então você teria que suspender o juízo. Se baseia apenas na convenção, portanto, apenas no que foi. Claro que fica subentendido que a convenção poderia ser mudada. São opiniões, e as pessoas mudam de opinião. E como não podemos conhecer as coisas, não podemos saber quais são melhores ou piores. Se você não conhece, como você vai compreender que um é melhor do que o outro? E não sabendo qual é o melhor e o pior, como vamos escolher um e rejeitar o outro? Por conta disso, por conta dessa condição humana de ignorância profunda e insuperável, nós devemos ser como esse cidadão aqui da imagem, indiferentes, a indiferença completa. Ele não liga. É o ideal do sábio cético, o sábio que rejeita o saber, que sequer sabe que não sabe. Ele apenas
vive, apenas está tranquilo e indiferente a tudo, já que nada é preferível ou digno de rejeição. E ainda que fosse, ele não poderia saber, com certeza, qual coisa é melhor e qual é pior. Ser indiferente significa existir sem perturbações, sem desejos, sem medos, sem agitações de qualquer natureza. Se você não pode afirmar ou negar nada acerca da realidade, se você não tem um conhecimento real acerca de coisa alguma, por que você vai desejar uma coisa? Pode ser que aquela coisa não seja boa. Você não tem critério para dizer se ela é boa ou não, com certeza. Então, por que você vai querer? Do mesmo modo, o que vai motivar o medo? Você teria medo de quê? Teria medo da morte? Ora, a morte é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Você não sabe. Você sabe o que é o bem e o mal? Também não. Então, qual o sentido de temer? Assim, nesse estado de ignorância autoconsciente, se adquire um estado de tranquilidade absoluta, uma imperturbabilidade da alma. A alma não se perturba, porque a perturbação vai ser ou no sentido de algo, ou no sentido oposto. Vai ser ou desejo ou medo, de algum modo. Sem isso, a alma está tranquila, então se está no estado de ataraxia, a tranquilidade de alma. Pirro não apenas falou tais coisas, porém deu várias demonstrações disso. Em sua vida, deu mostras, na prática, do seu ideal teórico da ataraxia. Uma ataraxia, ressalte-se, fundada na ignorância e na aceitação dessa ignorância, desse não saber. Pirro supostamente agia em conformidade com suas palavras, não se desviando do caminho por conta de perigos, como precipícios ou animais. Joyce Laércio narra que Pirro andava na rua e se viesse um carro, uma carruagem, ele não desviava seu caminho para evitá-la. Ora, eu não sei se aquela carruagem vai passar por aqui ou não. Eu não sei se, desviando-me, eu me salvo ou me perco. Eu não sei nem se ela existe, então por que eu vou me desviar? Também não se incomodava com animais e outras coisas. Não tinha medo, tal como esse aqui. Ele agia assim, supostamente, por não confiar nos sentidos e também não confiar plenamente na razão. Porém, é dito que, nas situações em que Pirro se colocava em risco, no seu ceticismo, os seus amigos vinham e salvavam-no. Se ele estivesse andando em direção ao precipício, falando, eu sei lá se tem esse precipício aqui, pode ser que eu consiga andar no ar, pode ser que eu saia voando. Aí o amigo dele falava, não, Pirro, bora. Puxava o homem e o salvava do seu próprio ceticismo. É uma dúvida que ia até o fim, ia até a morte, se fosse preciso. Além disso, ele não agia desse modo apenas para consigo, mas até para com seus amigos. Conta-se que uma vez, enquanto caminhava com Anaxarco, que foi seu mestre e o acompanhou junto da expedição de Alexandre, Anaxarco acabou caindo num pântano, caindo talvez em algo parecido com areia movediça. Pirro, no entanto, continuou andando, prosseguiu, como se nada houvesse acontecido. Os outros amigos censuraram Pirro. Falaram, rapaz, como você deixa nosso amigo Anaxarco no pântano? Não o salva? O próprio Anaxarco, no entanto, louvou a indiferença e impassibilidade de Pirro. Falou, meus parabéns, você não confiou nos sentidos falhos. Você não tinha como saber se eu tinha caído mesmo ali. Ou o que significa cair num buraco, então, tranquilo, muito obrigado. Outro testemunho, talvez mais confiável, porque um pouco mais moderado, diz que Pirro aplicava a suspensão de juízo nas questões filosóficas. Porém, na vida cotidiana, ele era precavido. Ele dizia, acerca de coisas muito grandes, muito distantes da percepção humana, eu não vou afirmar nem negar. Eu vou suspender o juízo, porque é algo muito difícil,
algo muito grande para mim, está além da compreensão que nós podemos ter. Porém, na vida normal aqui, se eu estou simplesmente andando na cidade, ou se eu vou comer, fazer alguma coisa corriqueira, o melhor é agir como todo mundo age. Melhor é a prevenção. Talvez aqui fundando-se na opinião. Assim como os sofistas distinguiam saber e opinião, Platão depois vai falar sobre isso. A opinião não é conhecimento, porém ela pode ter sua utilidade. Então, eu sigo o que parece ser verdade. Sigo a aparência, sigo a opinião e evito certas coisas. Embora Pirro se opusesse a toda filosofia dogmática, filosofia que afirma alguma coisa, que eram basicamente todas as escolas de filosofia, platonismo, a filosofia peripatética, estoica, outros filósofos, como por exemplo Epicuro, conforme é dito por Diógenes Laércio, admiravam o Pirro pelo seu modo de viver. Ainda que Pirro criticasse Epicuro por Epicuro dogmatizar, por ele dizer que tudo são átomos e vazio, por dizer que a morte não é temível porque nada é para nós. Pirro diria, ora, você não tem como saber isso. A morte pode ser alguma coisa. Ainda assim, Epicuro admirava Pirro porque ele vivia do modo como falava. Ele não era um hipócrita. E ele demonstrava na sua existência o ideal da tranquilidade, que era o mesmo ideal que Epicuro buscava. Aqui é uma pintura bastante estilizada, mostrando Epicuro e seus discípulos no jardim. Epicuro buscava, através do conhecimento, a tranquilidade que Pirro havia obtido através da aceitação da ignorância. Talvez o próprio Epicuro tenha pensado acerca disso e dito: demorei tantos anos estudando, buscando aquilo que ele conseguiu, recusando todo o estudo. Pirro também se abstinha da vida pública. Outros filósofos do período helenístico, os estoicos, os epicuristas, diziam que se deve evitar a política. No caso de alguns estoicos, eles falavam assim: você deve entrar na política, mesmo ela sendo ruim para você, porque ela vai tirar sua tranquilidade. Política é conflito, você vai perder sua ataraxia. Porém, os estoicos falavam em dever. Você tem que fazer certas coisas. O homem bom, o homem sábio, mais beneficia do que prejudica. Na verdade, ele deve sempre beneficiar. No caso da política, se ele não entrar, vai entrar outro no lugar dele para exercer aquele poder. E se o outro for pior do que ele, certamente causará um mal. Então, nesse caso, deveria se envolver mesmo sabendo de toda a dificuldade. Pirro, sendo um cético e levando uma vida condizente com seu ceticismo, recusava a política. Ora, não sei se eu sou o melhor para exercer esse cargo. Não sei se esse cargo é necessário. Eu não sei de nada, então não vou me meter com isso. Eu vou preservar a minha tranquilidade, preservar minha ataraxia, que aí eu ganho mais. Ele teria sido tão admirado na sua pátria, aqui mostrada, a cidade de Elis, ou Élida, mais ao norte da Grécia, que ali os cidadãos decidiram passar uma lei que isentava os filósofos de pagar imposto. Por conta de Pirro, não só ele, mas qualquer filósofo da cidade estava isento de imposto. Então tiveram esse grande benefício, que certamente contribuía para sua tranquilidade de alma. Pirro, nascido em Elis, tendo também viajado grande parte do mundo, passou um tempo em Atenas, porque Atenas era o centro da filosofia. Então os grandes filósofos da época ainda a frequentavam, mesmo quando Atenas não era mais a cidade mais poderosa, quando as cidades não tinham mais tanto poder. O período helenístico é um período de impérios, grandes reinos. Ainda assim, Atenas conservava o seu caráter de capital cultural do mundo helênico. E ali também Pirro foi honrado. Concederam-lhe cidadania. Tornou-se um cidadão de Atenas. Uma coisa importante a se saber é que durante o período helenístico, embora as cidades da Grécia, como Atenas, estivessem submetidas a grandes reinos, algumas mantinham um certo grau de liberdade política. As instituições democráticas de Atenas
ainda que não em plena autarquia, preservavam certa autonomia. E os cidadãos de Atenas honraram alguns filósofos, honraram, por exemplo, Zenão, o estoico, e fizeram o mesmo com Pirro, o cético. É dito que Pirro admirava as passagens de poetas que lembravam a precariedade da condição humana e a inevitabilidade da morte. A poesia trágica. O trágico é o mal que é inevitável. É o mal que sempre vem. E a vida humana, no pensamento grego, é trágica em si mesma. É invariavelmente uma tragédia. Porque a partir do momento em que se nasce, se tem a certeza da morte. Cada ação que é iniciada tem como fim último o fracasso, a derrocada de tudo. Tudo que é construído um dia ruirá. Quando Pirro lia essa poesia trágica, que falava também do acaso, da sorte, como a sorte é fugaz, como a felicidade é breve, como o mal é rápido, como ele pode advir sem anúncio. Quando ele via isso, louvava, admirava tais poetas. Os admirava por dizerem a verdade? A verdade é inalcançável, porém, suas opiniões pareciam sensatas. Conta-se que quando Pirro teve que se submeter a dolorosos tratamentos médicos, ainda assim ele mantinha sua impassibilidade e indiferença. Aqui uma pintura romana, uma pintura de 2000 anos, mostrando um médico tratando um soldado. Não existiam, na Grécia, remédios que fossem eficientes enquanto anestésicos. Em muitos casos, quando se ia fazer uma cirurgia, se embebedava o indivíduo, o embriagava, para que ébrio não sentisse a dor, ou a sentisse menos. No caso de Pirro, como é contado, como ele foi soldado, como ele serviu no exército de Alexandre, quando teve que se submeter, ainda assim manteve a sua indiferença. A dor é real? A dor é verdadeira? Eu não sei. Aprendeu isso com os sábios da Índia. É ilusório. Ou talvez seja ilusório. Então não faz sentido eu me perturbar por isso. Conta-se que uma vez, quando viajava de navio em mar tempestuoso, somente Pirro permaneceu tranquilo, enquanto seus companheiros de nau temiam pela vida ou pela morte. Quando foram falar com ele acerca do motivo dele estar tão tranquilo em meio à tormenta, Pirro apontou para um animal, um porco, que comia tranquilamente, enquanto os homens tremiam, se desesperavam, dizendo: aquele é o modelo que eu sigo. O porco não tem medo, porque ele não conhece, e ele não se incomoda de não conhecer. No caso, não conhece o destino, não conhece o futuro, não sabe o que é o bem ou o mal. Então ele não teme, ele apenas vive, está tranquilo. Assim também estava o filósofo, que não amava o saber. Porém, mesmo o grande Pirro, às vezes, titubeava em sua indiferença, em sua extrema ataraxia. Numa ocasião, Pirro foi atacado por um cão. Um cachorro mordeu o Pirro e ele ficou furioso com isso. Então, um homem que estava lá, observando o fato, reprovou o Pirro. Falou: você não diz que devemos ser indiferentes o tempo inteiro? Por que você se incomodou com esse cachorro te mordendo? Você sabia que ele estava te mordendo? Você sabia que tinha um cachorro aí? Aí Pirro: ora, esse é o ideal. Eu deveria ter ficado quieto, de fato. Eu nem sei o que é um cachorro. Ou se porventura soubesse o que é um cachorro, eu não sei se o que ele estava fazendo comigo era um bem ou um mal, então eu deveria ter ficado indiferente. Porém, na ação humana é difícil alcançar o ideal, ainda que esse permaneça como ideal. Ou seja, o certo é ficar sempre indiferente, é ficar sempre imperturbável, tranquilo, em ataraxia. Se às vezes falho, não é o ideal que está em falta, mas eu mesmo que estou.
Aos que diziam ser impossível seguir o ceticismo na vida, viver como um cético, os proponentes do ceticismo diziam o seguinte: nós seguimos as sensações e as aparências na vida cotidiana, porém, simplesmente não dizemos que conhecemos tais coisas. Por exemplo, eu sei que o fogo é quente, eu sei que o fogo pode matar um ser humano. O cético dirá que não, não sei, pode ser que não. Porém, por conta disso eu vou andar no fogo? Eu vou me jogar no primeiro incêndio que aparecer? Também não. Não é porque eu não tenho conhecimento teórico acerca da coisa, não é porque eu não possa afirmar ou negar com certeza dogmática tal coisa, que eu não possa ter uma opinião acerca disso, que eu não possa, na vida, na existência comum, seguir o que me dizem os meus sentidos e aquilo acerca do qual opina a minha razão. O fogo parece perigoso. Ao pensar nele, eu o temo. Então, por conta disso, o evito, ainda que, com o intelecto, eu não possa conhecê-lo de fato. De modo semelhante, Timon, que foi discípulo de Pirro, é aquele que escreveu acerca da doutrina de Pirro, já que esse, tal como Sócrates, não deixou nada escrito e foi conhecido por aquele que o continuou. Timon falou: acerca do mel, não asseguro que ele seja doce, apenas reconheço que parece ser. A sensação não vou negar como um todo, mas não vou afirmar. Até porque negar, com certeza, é ter uma certeza, e isso eu não tenho. O mel parece doce, então é isso que eu digo. Ele parece ser doce. Se ele é, de fato, não sei. Então, de modo geral, na ética cética, se tem a ideia de que você deve viver em ataraxia, viver em tranquilidade, tendo por base o fato de assumir a ignorância, compreender, após haver investigado, que as opiniões humanas, o juízo, os sentidos, são todos falíveis. Porém, ainda assim é preciso viver, ou então ainda assim se escolhe viver. E a vida necessita de certa ação. Você não vai existir sem agir. Mas como agir se você não sabe? O cético então diz: vivemos conforme o que aparece, conforme o fenômeno, mas não sabemos se as coisas são realmente como aparecem. Eu como porque a comida parece boa. Eu bebo porque parece que beber quando se está com sede é bom. Agora, se é assim de fato, isso está além da minha compreensão. Assim, o ceticismo, de certo modo, pode ser concebido como uma filosofia precavida. Ao invés de ser um radicalismo que nega tudo, é apenas uma recusa em afirmar. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Se é ou se não é, isso ninguém sabe. Chegamos assim ao fim dessa aula sobre o ceticismo antigo, a filosofia da dúvida radical. Fazendo aqui uma recapitulação, o ceticismo é tradicionalmente considerado como uma linha filosófica, não é propriamente uma escola, fundada por Pirro, que nasceu na cidade de Elis, ou Élida, na Grécia. Porém, alguns consideram que, na verdade, foi o mestre de Pirro, Anaxarco, que teria inicialmente aprendido com Demócrito, que teria fundado o ceticismo, e Pirro teria apenas o desenvolvido. E mesmo o próprio Pirro não chegou a escrever nenhuma obra, ou se escreveu, não a possuímos. Porém, faria sentido, de acordo com a sua filosofia, não escrever nada, já que não se pode afirmar nem negar como escrever. Porém, o seu discípulo, Timon, tomando cuidado para não ser dogmático em nenhum momento, escreveu alguns livros. Livros que não existem hoje, porém que eram conhecidos na Antiguidade Tardia, na Antiguidade Imperial, quando escreveram, por exemplo, Sexto Empírico ou Diógenes Laércio, e através deles nós conhecemos a filosofia cética de Pirro. Esse homem, assim como Anaxarco, teria viajado junto com Alexandre da Grécia até a Ásia, passando pelo Egito, pelo Oriente Médio,
vendo muitos países. Nessa jornada de vários anos, viu certamente como as culturas humanas diferem. Pôde ver que o que é sagrado em um lugar é abominável em outro. Aquilo que é comum e costumeiro em um lugar é raro e estranho em outro. Além disso, estando ali na guerra, vendo o grande império da Pérsia cair, viram o quanto é incerta a existência humana. Viram o quanto o homem está numa condição de fragilidade frente ao acaso, frente aos eventos que lhe ocorrem. Quando Pirro retornou à Grécia, as suas experiências motivaram o modo como ele formulou sua filosofia. Vai ser uma filosofia que não busca o saber, que considera que o saber em si é inatingível. Por quê? Ora, ele estabelece como teses que as coisas são sem diferença, sem estabilidade e indiscriminadas. As coisas são incognoscíveis, seja em si mesmas, elas são em si mesmas desqualificadas, de certo modo, sem qualidades, ou então, se elas as possuem, nossos sentidos, nossa razão, não nos permitem conhecer. Então, ou o mundo em si mesmo é incognoscível, ou nós não temos a capacidade de conhecê-lo. De todo modo, o conhecimento é impossível de ser alcançado. Não há um critério, já que os critérios postulados por outros filósofos se mostram falhos quando analisados. O homem não pode ser o critério, como queria Protágoras, porque o homem discorda não só dos outros, discorda até de si mesmo e discorda o tempo inteiro. Os sentidos nos enganam. Coloquei várias imagens que demonstram enganos dos sentidos. Também a razão falha, a razão é incerta. E não há uma aparência que seja clara, como queriam os estoicos. A aparência é sempre confusa. Assim não é possível saber. No entanto, talvez por costume, talvez por opinião, desejamos a felicidade. E a felicidade é entendida ou é concebida, talvez mesmo isso de modo incerto, como tranquilidade de alma. E como se conseguirá a tranquilidade de alma, a ataraxia, que era desejada basicamente por todas as escolas do período helenístico? Os cínicos quiseram alcançar a ataraxia recusando os costumes humanos, recusando o prazer, recusando todo o luxo, vivendo como animais. Os estoicos buscaram a ataraxia pelo dever, dizendo que o prazer não chega a ser um mal, mas também não é um bem, e que a virtude, a excelência, é que coincide com a felicidade. Os epicuristas disseram que se deve buscar o prazer, ao contrário dos cínicos e divergindo também dos estoicos. Só que o prazer é da tranquilidade da alma, que se obtém quando se conhece como são as coisas, quando se perde o medo da morte, sabendo o que é a vida, quando se perde o medo dos deuses, sabendo o que são os deuses, e assim por diante. Você conhece a realidade, conhece a natureza, e isso lhe dá a tranquilidade. A física te dá o objetivo da ética, que é a felicidade, entendida enquanto tranquilidade. O cético, no entanto, após examinar, percebe que não é possível saber, não é possível conhecer com certeza nada. O que é a vida, o que é a morte, o que são os deuses, quantos são ou se são, não se sabe coisa alguma. Todo conhecimento, toda tentativa de conhecer para os seres humanos é vã, é uma busca inútil. Assim, a tranquilidade consiste, ou só pode consistir, em reconhecer esse fato, em entender que não é possível conhecer. Talvez também após observar a grande diversidade de opinião entre os filósofos. Então você se recusa a partir na mesma empreita fracassada que eles tomaram. Você não vai buscar o saber, não vai buscar aquilo que é inalcançável. Você vai compreender apenas que não é possível afirmar nem negar. Vai levar uma vida, no máximo, guiada pelas aparências, opiniões e costumes, sem nunca dogmatizar.
O objetivo da prática filosófica continua sendo a felicidade, a ataraxia, só que ela é alcançável para o cético não pelo saber, não pela busca de sofia, mas pela sua recusa, pela compreensão de que a ignorância é a condição fundamental do ser humano. Assim, eu encerro aqui essa aula sobre a filosofia cética e essa série de aulas sobre a filosofia helenística. E agradeço pela atenção. Muito obrigado.